Boa noite. Boa noite aos amigos aqui do Instagram. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, né? Doutora Simone Freire, psicóloga, que vai dar uma palestrazinha. Eu vou me sentir aqui como se fosse um paciente dela. Quero que ela me trate como um paciente, né? Representando aqui os moradores, né, da região, de toda a região atingida, né? Então vamos ouvir aí da doutora Simone, o que é que ela tem para nos dizer, né, de como a gente conviver com toda essa esses esses problemas, né, que tem afetado aos moradores, aos empreendedores, enfim, tem afetado até quem está fora, né, de Bebedouro e da região afetada pela mineração criminosa aí da Braskem. Vamos ver uma ajuda. Eu acho que vai ser muito importante essa fala aqui da doutora Simone, né, vamos dizer assim, para aliviar, né, aliviar os nossos corações, e que a gente possa olhar para esse problema, né, de uma forma, e não é fácil, né, de uma forma que a gente possa construir aí saídas, né, saídas. É isso que a gente espera. Então vamos ver se ela. Estamos aguardando aqui a doutora Simone entrar. Simone, ela acabou de entrar na live. Vamos esperar ela pedir aqui para. Eu peço. Vamos lá. Doutora Simone, Olá, Israel, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo aí direitinho? Tá tudo certinho? Tô. Tá tudo certinho. Tudo bem. E você também? Tá me ouvindo? Graças a Deus, tá tudo em ordem aí. Tá tudo jóia. E o pessoal, será que tá todo mundo ouvindo bem? Eu acredito que quem tiver com alguma dificuldade, dá um sinal aí pra gente, né? Mas eu estava conversando antes da sua Tá entrada, doutora travando um Simone, pouquinho agora a sua né? imagem. Eu estava aqui conversando da importância que vai ser ouvi-la aqui, né, para os que puderem nos acompanhar. E também esse material vai ficar registrado, vai ficar no IGTV, e quem quiser fazer uma consulta, né, para ouvir essa nossa conversa e as suas questões aí, vai ser, tenho certeza que vai ser um instrumento de pesquisa. Então, tá me ouvindo bem, direitinho? Tô. Tá dando umas travadinhas na imagem e na fala, mas em contexto geral consegui entender tudo que você falou agora. Então vamos lá, eu vou lhe apresentar, né? Nós estamos aqui com a doutora Simone, que é psicóloga clínica, né, especialista em gestão de pessoas, pós-graduada em docência do ensino superior, né? Há 18 anos faz parte do Sistema Único de Saúde, né? Faz parte da equipe de saúde do SUS, e durante 10 anos realizou um trabalho de desenvolvimento humano e profissional na Sampaio Soriano Construções. Então, é uma pessoa que tem aí uma bagagem que vai poder dar as respostas, né, que a gente morador, né, empreendedor, a gente que tem uma vivência na região afetada ali pela Braskem, e você é conhecedora, né, doutora Simone, de tudo. Acho que o Brasil inteiro, né, já sabe desse caos que a gente está vivendo. Então a gente vai começar aí para saber logo quais as implicações emocionais, né, que uma comunidade que passa por uma situação como essa, né, já misturado com pandemia, misturado com crise financeira que o Brasil atravessa, com um histórico de corrupção que o nosso país tem, mas agora, nesse exato momento, né, quais são as implicações emocionais, né,
que assim, uma comunidade como a nossa, né, está passando e pode passar e poderá vivenciar ao longo da sua vida. Então, o que é que a senhora poderia nos dizer de como a gente passar por esse momento tão difícil? Ok. Veja, os impactos emocionais, eles são diversos, né? E ele é sentido de forma muito particular por cada pessoa. Agora, em se tratando dessas comunidades que está sendo atingida, né, por esse episódio, ela vive uma situação de emergência. Então, a gente se baseia, né, no que a literatura diz e registra sobre o que é esperado da afetação das estruturas psíquicas nessas pessoas. E o que essas pessoas dessas comunidades estão passando é muito similar àquelas que passam, as que estão, as que vivenciaram grandes desastres e as que estão em situações de pandemia. No caso, essas em especial estão agora sofrendo duas vezes, né? Sofrem por essa situação e sofrem por esse momento que a gente vive aí mundial, que é o de pandemia. Então, quando essas populações que sofrem grandes desastres e pandemias e situações de emergências, elas são estudadas, costuma-se fazer fases, né, verificar o que acontece nas várias fases desse processo. Então, a gente vai dividir aqui também para ficar de uma forma mais didática, mostrar aquilo que essas pessoas elas vão sentindo ao longo desses processos. Vale dizer aqui que, como situações de grandes desastres e pandemias têm um tempo, e essas fases elas são sentidas por todo mundo de uma vez só. Então, todo mundo passa de forma similar por todas essas fases. Quando se trata desse histórico, desse acontecimento, as comunidades que estão envolvidas, elas estão em situações diferentes, vamos dizer assim, em fases diferentes, o que torna tudo isso muito mais delicado, né? Já que alguns já tiveram resolutividade e outros ainda não. Então, vamos lá. A primeira fase, vamos chamar que seria a fase da identificação do problema, né? Quando surgiu o problema, quando ele foi exposto para a população. Então, acontece uma sensação de inevitabilidade, né? O que eu posso fazer? É algo inevitável, eu não posso mudar essa situação. Então, essa é a primeira sensação que as pessoas vão ter. E isso faz com que haja o aumento da tensão, que é extremamente natural que aconteça. Nesse período, algumas pessoas, elas supervalorizaram a informação. Então, se a gente for conversar com alguns desses moradores, vai perceber, olha, assim que eu soube da notícia, eu não pensei duas vezes. Arrumei a mala e me mudei. Né? Então, aconteceu isso em muitas casas, com muitas pessoas. Algumas dessas pessoas talvez até tenham retornado. Né? E há também aqueles que subvalorizam a situação. São aqueles, isso não existe não. Isso é conversa, isso deve ser algum marketing, alguma jogada. Então, existe uma negação do evento. Tá bom? Então, são algumas das coisas que acontecem lá no comecinho. Existe um aumento do nível, tanto do estresse como da ansiedade. E é bom frisar aqui que tanto o estresse como a ansiedade são coisas que todo ser humano tem. É algo natural das nossas vidas. Mas em situações como essa, acontece uma elevação dos níveis do estresse e da ansiedade. Existe um sentimento enorme de insegurança, né? E existe uma coisa que prejudica muito vamos dizer assim, a saúde física, que essas pessoas elas passam a viver uma vigilância constante do ambiente. Então, elas vivem num estado de alerta. São aquelas pessoas que agora elas não ficam despreocupadas, elas estão sempre ligadas. São aquelas que medem as fissuras, que observam os muros, são aquelas que estão o tempo todo atenta a esses estados físicos do seu ambiente, que vão lá trazendo aquela, vamos dizer assim, aquela mensagem de que o perigo ele é iminente, de que aquilo está acontecendo, né, que está bem pertinho, de que eu estou envolvido nessa situação que é perigosa. Então, assim, esse seria a primeira fase, vamos dizer assim, os primeiros impactos emocionais que essas pessoas sofrem.
E aí a gente avança um pouquinho e vai para algumas reações comportamentais que vão acontecendo no que a gente chamaria de uma segunda fase, tá? Isso, A gente... isso tudo que a senhora acabou de falar, tudo isso, a senhora falando aí, e eu, aqui no meu subconsciente, relembrando cada uma das casas onde eu fui recebido, cada um falando esse problema e tendo esse comportamento diferenciado. Aquele que está desesperado, né, que está a ponto de ter um problema no coração, aquela outra que é o dia todinho medindo as rachaduras da casa, né? Então, são comportamentos como esse. É interessante a senhora falar que a gente já se torna, já lembra, né, da reação de cada um deles. Sim, sim. Tem pessoas que já passaram por essa situação, já sentiram esses eventos, tem algumas que estão vivendo esse momento agora, né? Já que a resolução da situação ela não chegou para todo mundo, né? E tem alguns que ainda que estão mesmo nesse olho desse furacão, né? Nessas emoções. Sem falar dos que estão negando, né? Aquelas pessoas que Sim. negam por vários motivos, ou por causa dos laços que tem com o bairro, ou por causa do medo de perder a sua casa, entregar lá a mineradora e não receber a sua indenização. Mas a gente vai chegar lá também, para explicar essa negação, tá certo? Então vamos lá, vamos para outras reações. Então vem o medo, tem pessoas também que vão ter irritabilidade, vai ter o aumento na irritabilidade, angústia, né, tristeza, distúrbios, aí a gente vai falar de coisa física. Tem pessoas que vão ter distúrbio do apetite, distúrbio do sono, então tem gente que não consegue mais se alimentar, não sinto fome, perdi a graça, não quero comer, pessoas que não conseguem dormir, alguns porque estão preocupados. Meu Deus, será que essa casa vai cair? Será que isso vai acontecer? Será que o buraco vai abrir? Eu não vou estar dormindo? Como é que eu vou socorrer esses filhos? E existem os distúrbios de sono, é uma insônia, né? Não conseguir dormir. Não é não dormir porque está vigilante, não é como aquele primeiro episódio. É não conseguir dormir, né? E também existem conflitos familiares, né? Nesse momento também é natural que exista conflito familiar. Então, um quer sair, o outro não quer, um acredita que pode ser de uma forma, outro que não. Então, existem alguns conflitos, infelizmente, nesse momento também, nessa fase, né, de ajustes dentro dos lares. Existe também uma adaptação à ideia de mudança. E isso é muito delicado. Veja, mudar é uma coisa positiva. Nós, seres humanos, nós somos seres que nos adaptamos à mudança. E muitas vezes a mudança ela é boa e ela é necessária. Mas isso quando é uma mudança de vontade própria, uma mudança escolhida. Nesse caso, muitas pessoas elas estão se submetendo a uma mudança, vamos dizer assim, compulsória. Elas estão sendo obrigadas a promover uma mudança por força dos acontecimentos. Então, se adaptar a essa ideia de mudança também causa muito sofrimento, né? E a dificuldade de elaborar o luto. Aí a gente vai explicar o luto aqui. Então, assim, o luto, ele é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo. Seja um vínculo de uma pessoa, que é o que a gente está acostumado quando a gente fala em vínculo, mas também do vínculo de algo significativo. E, em especial, nessa situação que acontece, muitos lutos estão acontecendo, porque muitas coisas significativas estão em questão. Então, a casa, ela tem um simbolismo e um significado enorme para as pessoas, né? Então, a casa, ela tem história, a casa, ela conta uma realidade, ela conta a minha vida. Então, tem pessoas, são bairros antigos, né? O bairro do Pinheiro é um bairro antigo, o Bebedouro, o Tange. Então, são bairros antigos onde as pessoas que lá moram, são pessoas que moram há muito tempo. Então, assim, existem gerações, existem casas que foram vividas por gerações. Essa casa foi de meu avô, foi de minha mãe, é minha, né? Então, assim, são casas, são espaços de muito simbolismo, né? De muito valor emocional. A minha casa mesmo, doutora Simone, veio lá com meu bisavô,
né? Começou lá com ele, ainda antes de 1900, depois para minha avó, e a minha família toda cresceu lá, né? E hoje a gente vê, né, as paredes da casa contam toda a história, né? Exatamente. Sem falar das paredes que estão caindo, o muro recentemente arriou. Eu estou dizendo assim, tudo isso que a senhora tem contado aí tem chamado a gente ao histórico lá para trás, porque eu queria que a senhora também promovesse na hora de falar aí a questão dos, dos feirantes do mercado público de Bebedouro, quando se vê ali com a história dele, uma história de mais de 40, 50, 60 anos naquele mesmo local, criando a família, já é o neto que está tomando conta do negócio, o cemitério de Bebedouro, né? As pessoas, tem gente, doutora Simone, de fora do Brasil, dos Estados Unidos, né, que tem ligado para a gente para saber como é que estão, como é que vai ficar os restos mortais lá dos entes queridos dele, né? Então, tudo isso está passando e vem passando pela cabeça desses moradores, doutora. Pronto. Isso são lutos, né? São lutos, são rompimentos. Os rompimentos e os lutos, eles são extremamente importantes e significativos. Veja, você contou várias coisas aí que você, como morador do espaço, vivencia e as histórias que aquele ambiente traz, né? Fora esses lutos, vamos dizer assim, da casa, do simbolismo dessa casa, desse lar, onde tantas memórias passam por ali, está também o rompimento da rede socioafetiva. Quem mora lá há muito tempo, por exemplo, e tem um credo religioso, costuma congregar em algum templo religioso do bairro. Então, assim, ele mora naquela casa há muito tempo e ele congrega em algum templo também dali, e ali existe um vínculo, uma rede, né, socioafetiva. Então, são muitos rompimentos, né? As crianças, por exemplo, as escolas, né? E a vizinhança de uma forma geral. Então, provavelmente, você... Me perdoe de novo aqui, a senhora falou aí numa coisa nas escolas, né? Chamar a atenção da questão das escolas. Nós temos em Bebedouro, né, um patrimônio, inclusive eu tenho aqui o prazer e a honra de falar de que o prédio, né, que simboliza toda a arquitetura e a cultura e a educação do bairro de Bebedouro, que é o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, né, foi fundado Sim, como belíssimo. das órfãs, dos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai, e foi construído em 1877, né? Tá, eu acredito que vai ao chão também, né? Então aquilo ali é um simbolismo que várias gerações, né? Olha, nós estamos falando de 1877, né? De pessoas que ali, né, moraram, porque era uma casa de estudantes, né? Primeiramente foi para as órfãs, depois só aceitavam mulheres. Minha irmã estudou lá, minhas tias estudaram lá, e hoje todo esse patrimônio histórico e cultural e ligado à nossa educação está indo de beira de lagoa abaixo, de buraco da Braskem abaixo. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente pontua isso e tem uma coisa muito interessante que é o luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? A gente já sabe o que é o luto, né? Que é esse rompimento. E o luto antecipatório vai acontecendo enquanto eu me preparo para a mudança. Então, você que ainda está lá e as pessoas que ainda estão lá, eles estão vivendo isso, esse luto antecipatório, porque vocês ainda não saíram desse ambiente. Vocês ainda estão presenciando, né, esses espaços, vendo essas estruturas históricas, né? Que, como você disse, daqui a pouco vai virar só retrato, se de fato eles foram todos ruídos, né? Então, assim, esse luto antecipatório, ele é extremamente importante, né? Para que você elabore um luto normal, tá bom? Porque a ideia é que todos nós consigamos fazer um luto normal, como um luto que a gente tem de um parente próximo que morre. Então, existe um sofrimento, a gente elabora esse sofrimento, essa dor, não deixa isso virar sofrimento, né? E a gente passa a viver com a ausência daquilo,
sem que aquilo nos adoeça. Então, tem muita gente que já fez esse processo de rompimento, que já não está mais no bairro, e tem pessoas que estão nesse luto antecipatório, certo? Outra coisa que pode acontecer também nesse episódio, nesse momento, é o desencadeamento de crises de pânico, né? Então, a crise de pânico é quando a pessoa é tomada por uma série de sintomatologia extremamente desagradável e que causa, assim, ela tem uma sensação de que vai morrer, né? São aquelas pessoas que elas acordam, se estão dormindo e acordam com o coração acelerado, acorda com a respiração afetada, com angústia no peito. Uma dor mesmo. É uma dor mesmo, né? É uma dor, uma verdadeira. Sim. Essas sensações, elas são extremamente sentidas, assim, nesse ponto. Isso pode acontecer de forma súbita, né? Você está num canto e é tomado por isso. Então, você está tendo um ataque de pânico. Então, algumas pessoas podem desenvolver isso vinculado a toda essa situação. E tem a estigmatização também. Você falou muito dos comerciantes aí, né? Então, assim, por exemplo, o bairro do Bebedouro é um bairro, sempre foi um bairro também de muito trânsito, né? Então, ali existem feirinhas, existem comerciantes e tudo. E é muito comum que as pessoas passem por lá. Peraí, chegou um recadinho aqui, deixa eu ver. Certo. É que eu tenho uns estagiários me ajudando aqui né? Então, assim, veja, é um bairro de trânsito, então as pessoas passam e tem assim, eu gosto de comprar o meu maçuninho, o meu sururu ali naquele lugar, o meu acarajé naquela pracinha. E o que acontece muitas vezes? Acontece que aqueles lugares, elas ficam um pouquinho estigmatizadas. Porque quem no bairro, até no momento, não. Eu vou nada ali naquele bairro, pode acontecer isso. Então, também existe essa sensação de estigmatização. Você travou a imagem agora. E foi. Deu uma travada. Mas continua? Continue. Você está me ouvindo? Está me vendo Parou? direitinho? Tô. De vez em quando você dá uma travadinha, mas... Bom. Enfim, então, existe isso também. E tem uma terceira fase, vamos dizer, aquela fase onde as pessoas elas já se mudaram. Veja, quando eu disse que é meio atípico falar dessas fases com relação a essa situação, é que vocês, eu digo vocês, todos os que estão nisso, vivem isso de uma forma, né? Estão em movimentos diferentes, em momentos diferentes dessa desocupação, né? Alguns já saíram, outros não saíram ainda, mas estão se preparando. Alguns estão nesse momento saindo e outros não sabem quando isso vai acontecer ainda. Ainda tem os que não querem mas Ainda tem os que não querem sair. E tem os que não querem sair, mas que talvez para esses não tenha opção a não ser sair, o que vai fazer com que essa saída seja extremamente difícil, de forma emocional, né, e até física também, né? Então, veja, numa terceira fase, vamos dizer assim, que seria a última fase, ela vem com impactos, ela vai cronificar algumas coisas que foram sentidas antes e que não foram resolvidas da melhor forma. Então, pode se instalar aí uma depressão, o luto patológico, né, que acontece bastante em algumas pessoas que não conseguem fazer essa elaboração, dificuldade de retornar à rotina, talvez estudando alguns dos que já saíram do bairro, isso esteja acontecendo com eles. E de forma muito especial com pessoas, às vezes, idosas. Veja, a minha rotina, ela está muito ligada ao meu território, né? Essas pessoas, elas passam por uma situação que a gente chama de desterritorialização. E a gente, quando fala isso, não fala só do lugar. A gente dá uma amplitude maior. É uma desterritorialização emocional também. Então, veja, na rotina dessas pessoas, elas costumavam, se iam caminhar naquela pracinha, caminhar com aquela vizinha, ir naquele mercadinho, comprar naquela pessoa que me conhece tanto, que já me vende fiado,
naquela pessoa que separa aquela frutinha que sabe que eu gosto, que me reconhece, que sabe do meu nome, que pergunta pelo meu filho. Então, assim, existe toda uma rotina e ela é quebrada quando eu saio para um novo ambiente. O que é o ideal, o que é o natural que aconteça? A nova adaptação ao novo espaço. Mas quando a gente fala de consequências psicológicas que não são bem trabalhadas, a gente está falando dessas dificuldades que podem acontecer, né? E isso acontece bastante, como eu disse, com o idoso, né? Com criança, às vezes, existe a novidade, tudo, ela se adapta melhor. Mas os mais antigos, e esse bairro é um bairro que tem muita gente mais antiga, né? Muita gente idosa, isso certamente é algo que vai acontecer. E reenquadrar os projetos de vidas, né? Veja, existem pessoas que têm projetos de trabalho dentro dos bairros. Aí a gente fala especialmente daqueles que têm seus negócios, né? Esses negócios, às vezes, são negócios herdados de família, né? Eles têm a confiança das pessoas porque o meu pai fazia isso, essa loja era do meu pai. Então, muita gente comprava lá. Eu tenho uma clientela garantida, eu conheço as pessoas. Então, essas pessoas elas vão ter que fazer um outro movimento, né, de reenquadrar esse projeto em outros espaços, né? Tem pessoas Sem falar, doutora Simone, que essas pessoas chegaram a um determinado momento da vida, né, da história da sua vida, que já vem puxando lá do seu pai. A gente está falando de negócios aqui, né? De uma casa comercial, por exemplo. É como você falou aí, tem a sua clientela. E não é de uma hora para outra, já são pessoas com uma certa idade, com 60 anos, 65 anos de idade, né, que já estavam próximos à sua aposentadoria e que agora vão ter que ir para uma outra localidade que não é fácil. Né? A gente vive num momento ainda pior, né, por causa da pandemia, a crise toda que nos acompanha. E como essas pessoas criar uma nova clientela, como criar vínculos num novo espaço. Então, como fica, né, a cabeça dessas pessoas nesse momento de tomar essa decisão que não foi tomada por si só, né, de sua livre iniciativa, mas como a senhora falou aí, é uma coisa imposta. Você tem que sair das duas uma, porque a sua casa vai cair, né, e você tem que tomar realmente essa decisão. Então, como fica a cabeça dessas pessoas, né, doutora Simone? Ela vai passar por todo esse sofrimento e vai ter que fazer um ressignificar, né? Isso tudo vai ter que ser feito assim com muito cuidado, porque é necessário que isso aconteça, né? Como eu falei lá no começo, é uma situação inevitável, né? Mas quem pode ajudar? Doutora Simone, vamos mais para frente. Pessoas. Quem pode ajudar as pessoas a sair desse momento difícil? Elas sozinhas conseguem sair? Ou o poder público tem que chegar ajudando? Quando a gente fala como é que isso vai acontecer, vamos falar como é que vai ter que ser feita essa questão da saúde mental dessas pessoas, né? Então, assim, pessoas que vão estar em sofrimento psicológico, deixa eu só fazer um parênteses para dizer que existem pessoas que já sofrem de alguns transtornos, né? Esses transtornos, eles ficam mais reforçados nesse momento. Existem aqueles que podem vir a sofrer e existem aqueles que já sofrem, né? E aí tem isso tudo mais exacerbado. Olha, para cuidar da saúde mental, é necessário que exista uma atenção psicossocial, né? Nesse momento, é preciso que haja um cuidado de uma atenção psicossocial e isso é de responsabilidade de todos os atores envolvidos, né? Do Estado, ele tem que suprir dessa forma. Existem os serviços, né? A gente tem as redes de saúde, o SUS, ele presta serviços. Então, assim, isso tem que estar alinhado, né? Nesse caso, precisa ter um direcionamento dessa população. É uma coisa diferente, porque veja só, eu trabalho há 18 anos, eu sou servidora, né? Eu faço parte do Sistema Único de Saúde, mas eu estou ali para atender a população de uma forma geral.
essas pessoas, elas estão vivenciando uma situação diferente. Então, esse acolhimento é um acolhimento que precisaria ser diferente também, né? Porque senão ela vai entrar na fila como entra todo cidadão, né? Que sofre, que tem sofrimentos e que vai em busca dessa atenção. É preciso que tenha um fortalecimento. Doutora Simone, o que a senhora orientaria para os moradores, enfim, as lideranças do bairro, enfim, de como começar esse tratamento, essa orientação, de quais os caminhos que a gente poderia seguir, onde é que nós vamos encontrar esse apoio no setor público? É a Braskem que teria que contratar ou disponibilizar profissionais da área da saúde para fazer esse trabalho com os moradores? A senhora, com a sua experiência, qual a orientação que a senhora podia nos dar? O que acontece? Como eu disse antes, todos os atores envolvidos, eles precisam tomar as providências necessárias, né? Então, assim, isso cabe ao Estado, isso cabe à empresa, isso cabe uma ação conjunta. É preciso que exista ações compartilhadas, que evocar o sentimento de pertença, que é isso que é tão agredido nesse momento, né? Esse sentimento de que eu pertenço a esse espaço, que eu pertenço a essa comunidade. E de buscar, lógico, ajuda profissional, ajuda de um profissional de saúde especial. Quando as estratégias que são usadas para esse estabelecimento emocional não acontecem. Então, vá lá. Se eu estou com depressão, eu preciso de um psiquiatra, provavelmente eu vou precisar de um tipo de medicação, eu preciso de uma psicoterapia. Isso vai depender do que cada um está sentindo. Veja como é singular. Não existe aí uma receita que vai caber em todo mundo, né? Mas algumas ações compartilhadas, elas precisam acontecer. Você, quando começou, você me falou que a gente ia fazer três viés, né? A gente ia falar da primeira questão, que seria esses impactos, aí vinha a segunda, que agora eu já não lembro direito. E do poder público, como contribuir, né, para o agravamento, o adoecimento psicológico de todos, e como fazer para cuidar da saúde mental das pessoas que estão ou irão adoecer em decorrência dessa situação. Certo. Olha só, a partir do momento que os atores envolvidos, e aí a empresa, Estado, ele não se posiciona de uma forma devida na solução ou no desdobramento desse processo, ele acaba contribuindo para o aumento do sofrimento das pessoas. Tá? Então, quando nós existe uma verdadeira omissão, doutora Simone, por parte dos diversos canais do setor público, tanto municipal como estadual. E quando há omissão do setor público, o principal causador do problema, que é a Braskem, se sente à vontade para também não fazer nada. Bom, aí é isso que eu estou colocando para você. Quando existe esse tipo de situação, quando não existe essa forma devida, né, essa forma que a gente espera, isso aumenta bastante o sofrimento das pessoas. Agora, é importante aqui que a gente vá além disso. Né? Não diga só que isso contribui para o aumento desse sofrimento, mas que possa apontar algumas práticas que venham mitigar esse sofrimento, né? Que venha diminuir esse sofrimento. E acredito que uma das coisas principais é ter um canal aberto de comunicação. É preciso que haja um canal de comunicação com esses, vamos dizer assim, com esses atores, com esses protagonistas, e que seja um espaço de diálogo honesto, um espaço de diálogo franco, né? Onde as informações, onde tudo que está sendo envolvido seja dito de forma verdadeira, clara. Porque, assim, tratar a situação com verdade, com honestidade, vai permitir fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, mais confiantes de que as soluções que estão sendo tomadas de fato para resolver a problemática de cada um. Eu sei que a população é grande, o número de pessoas é grande, mas são pessoas e cada um merece a atenção, né? Por isso que é importante fazer a ação coletiva, né?
Então, esse ajuntamento, que as pessoas têm esse sentimento de pertença, que estão passando pela mesma situação, possa ter voz ativa junto a esses outros atores, ela é muito importante, né? Porque a gente imagina a quantidade de pessoas, ela é muito grande. Eu não sei dizer quantas pessoas estão envolvidas nisso, quantas famílias estão envolvidas nisso. Cerca de 53 mil pessoas. É muita gente, né? Então, é preciso que haja grupos organizados e que eles possam ter acesso a essa comunicação, né? Outra coisa é o reconhecimento. Veja só, a gente às vezes assim, que bobagem, só reconhecer, tá, eu sou culpada, eu sou responsável. Isso é besteira, eu quero ir além. Não, não é besteira. Não é besteira. A gente viu um episódio há pouco tempo, traumático, de uma criança que caiu de um prédio e veio a morrer, né? E uma das coisas que eu vi muito nas reportagens, quando se falava com a mãe da criança, foi e a pessoa pediu desculpa? E ela reconheceu? Ela pediu perdão para você? Ela pediu desculpa? Ela se responsabilizou? Como é importante você ouvir do outro que diz assim, não, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável. Né? Quando você diz eu sou responsável por isso, eu digo ao outro que eu sei o meu papel nessa história e que eu vou cumprir. Não porque você está me Pressionando. Tá dando conhecimento, uma ele também travadinha é aí. muito importante. Agora travou um pouquinho. Mas você conseguiu ouvir? Eu que Agora. travei ou você que travou? Eu não sei, fica rodando aqui no seu, mas deve ser o meu também. Não sei. Ok. Então, o que eu estava dizendo é a importância desse reconhecer, né? Quando eu reconheço, eu mostro para o outro que eu vou fazer a minha parte, né? Responsável diante dessa situação. E a reparação dos danos mesmo, das perdas, né? Não se devolve, a gente diz assim, o status quo ante. É muito difícil, porque eu teria que ter restabelecido tudo aquilo que ruiu. Mas eu preciso chegar a compensar essas perdas. E elas são muitas, né? Porque os danos, eles não são só financeiros. Eles são morais, eles são psicológicos, né? Então, tudo isso precisa ser considerado. Eu sei que, por exemplo, existem muitas casas que não têm grande valor financeiro em alguns desses bairros, mas tem um enorme valor sentimental. Eu tive, Né? se a senhora assistiu um dos últimos vídeos, né? Nós fizemos uma visita a convite dos moradores lá do Bom Parto, que da região afetada é a mais simples, é a que tem um contingente maior de pessoas vamos dizer assim, de uma situação financeira mais crítica, mas a senhora teria que ver, sentir como é o amor dessas pessoas por aquela casa ali, por aquele quarto, né? Me falava uma das moradoras, né, que a minha mãe me criou aqui, minha avó já morava aqui, eu durmo no quarto onde a minha mãe se criou. Então, a relação, a afetividade que essas pessoas têm com essas casas, com essa localidade de Israel. Eu vou aqui para o centro em 3 minutos, andando a pé. Onde é que eu vou encontrar uma casa? Eu não sei se a senhora está me ouvindo. Travou um pouquinho, não foi? Está me ouvindo? Foi. Pronto. Tô Então, ouvindo, sim. as pessoas preocupadas, principalmente ali no Bom Parto, que é vizinho ao centro, depois de Bom Parto já é o centro da cidade, né? Então, como eles vão se mudar para onde? Que não tem localidade mesmo pagando um valor que eles imaginavam que não valia a casa deles, né? Mas vão morar onde? No Tabuleiro? Vão morar no aeroporto, em Rio Largo, na Forene? Então, o custo de vida para essas pessoas vai triplicar, né? Então, a preocupação também, existe uma preocupação muito grande com isso. Uhum. São estudos que precisam ser feitos de forma muito responsável, né?
E a segurança, você falou aí do poder público, é preciso que as pessoas tenham certeza de que o poder público vai cumprir o seu papel de representá-lo, de defendê-lo. O que o poder público poderia fazer nesse exato momento, em relação a essa questão do psicológico das pessoas? Né? Porque, infelizmente, eles não estão fazendo nada. Mas, nesse momento, né, de tratar, né, de minimizar esses transtornos todos, o que era que o poder público poderia fazer? É preciso que seja feito ações, né? Ações de cuidado. Né? É aquilo que eu falei anteriormente. É preciso que haja um trabalho de atenção psicossocial nesse momento. Né? E é uma situação diferenciada. Então, existem profissionais que vão trabalhar com essa população e com essa situação. É o que eu disse a você, a rede pública, ela existe, profissionais da saúde, eles existem, eles estão lá disponíveis, mas essa é uma situação singular. Então, esse atendimento, ele também precisa ser um atendimento preparado para isso. Então, é preciso que seja feito nesse sentido. Então, seria cobrar dos envolvidos, cobrar dos responsáveis, que façam um papel de cuidar, né, de dar uma atenção psicossocial para essas pessoas, né, que vivem essa situação de emergência, né, e que pode, dependendo do que acontecer, vir a viver um desastre, enfim. É isso, A Braskem poderia disponibilizar, eu acho que era uma obrigação dela, e aí essa semana, foi bom essa conversa com a senhora, essa semana a gente vai tocar nesse assunto, fazer com que, né, vamos notificar, informar o Ministério Público Federal, né, que essa situação ela poderia ser suprida, né, com a disponibilidade de profissionais naquela região, porque nem posto de saúde temos mais. O Bebedouro está tão abandonado que até o posto de saúde saiu do bairro, fecharam. Então não tem nem como atender as pessoas mais no ambulatório público. Teria que fazer isso, acho que dentro de uma igreja, dentro de um... Enfim. Então, olha, mas veja só, a gente começou falando desse momento atual, né? Então, e a gente disse que essas pessoas sofrem duas vezes. Por quê? Porque a gente também está vivendo um momento de pandemia. Então, essas ações, elas são muito importantes e quando elas são feitas de forma coletiva, elas surtem um efeito bom e é assim que deve ser feito. Mas a gente também está num momento em que a gente não pode fazer esses agrupamentos. Então, veja como está delicada a situação dessas pessoas. As que estão lá, elas estão num ambiente muitas vezes insalubres, né, o que deixa a saúde mais comprometida ainda, e esse é um problema antigo, né? Existem problemas de saúde pública ali, então elas vivem isso, e elas também não conseguiriam, nesse momento, chegar a um serviço, né, vamos dizer assim, em conjunto, por conta da necessidade desse isolamento social que a gente está vivendo, por causa da pandemia do Covid. Então, assim, é um momento extremamente delicado, precisa ser estudado, né? Mas ele não pode ser negligenciado. A pandemia também não pode parar esse processo. Ela não pode servir de desculpa para que as coisas elas não aconteçam. E aí entra essa questão da pandemia. Olha a situação dessas pessoas. A pandemia diz, fique em casa. Mas como você vai ficar em casa se a sua casa está rachada? Se tem rachaduras e o piso você pode descer buraco abaixo. Então, olha a situação crítica dessas pessoas, desses 4 bairros atingidos, doutora Simone. Né? A pandemia manda ficar em casa, mas ao mesmo tempo eles escutam estalos durante a madrugada, eles escutam ruídos. Eu acho que já tem muita paranoia aí também no meio, já tem muito problema, muita gente já afetada com esse medo, com tudo isso. Então, é difícil a situação dessas pessoas, né, pela qual eles estão passando nesse momento de pandemia, que vem atrelado aí a esse medo de, a qualquer momento, ver o chão da sua casa ruir. Isso. O que a gente sugere, o que a gente tem feito, eu digo a gente,
no meu caso, por exemplo, como servidora pública, como psicóloga do Sistema Único de Saúde, eu estou atendendo de forma online os usuários do SUS. Então, assim, quando eu digo que a pandemia ela não é desculpa para que a gente não faça nada no momento, não é. Então, os serviços, eles podem continuar de uma outra forma. Reuniões, ajuntamentos virtuais, eles podem acontecer. Então, é preciso que a gente crie estratégias. O que a gente não pode é desassistir. A gente não pode desassistir. A gente vai precisar da senhora, da sua orientação, de como a gente deve agir, o que a gente pedir, e isso porque é uma coisa nova para todos nós, né? Mas o que a gente solicitar do governo, o que a gente solicitar da Braskem, o que a gente pode pedir de apoio aos ministérios públicos, à força-tarefa, né, para que haja, né, para que ache uma solução nesse momento de muita conturbação e desinformação, né, de um acordo que foi feito para que as pessoas saíssem do bairro indenizadas, e isso não está ocorrendo. Então, para a senhora ter uma ideia, são 53 mil pessoas, mais de 17 mil imóveis envolvidos, um acordo que dentro de 6 meses só conseguiu indenizar 300 e poucas famílias. Então, daqui que vem a chegar nessas 17 mil, só Jesus Cristo é quem sabe. Então, nesse momento, o que é que a gente pode exigir? A senhora, como profissional da área, com sua experiência, eu quero que depois, ou aqui ou em off, a senhora nos dê o caminho para que a gente possa oficiar, né, aos entes públicos para dar essa resposta e possa fazer um tratamento, um atendimento específico para essa população. Ok. Eu me coloco à disposição. Quando a gente fala, por exemplo, de grandes desastres e de pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 1/3 ou metade da população, ela sofre, ela vem a sofrer algum tipo de transtorno de totalidade da população que ela vai sofrer com isso. Tá pausado ainda? Deixa eu ver. Está pausado um pouquinho aí a sua imagem. Travou um pouquinho, né? Travou. Agora tá parado saiu ainda? até... Alguém faz um sinal? Agora, está travando aqui. Agora melhorou, agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, assim, melhorou, tô vendo uns sinaizinhos assim. Deixa eu dar um oi, tem uma pessoa da Suécia, essa live ficou internacional aqui, viu? Então, veja só, é preciso que se pense, eu não sei se você chegou a ouvir antes, quando se fala de pandemias e desastres, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 1/3 ou metade da população pode vir a sofrer depois com os impactos emocionais disso, mas a grande maioria das pessoas, elas ressignificam, elas continuam a sua vida, e é isso que a gente espera, que as pessoas possam ter isso. Agora, possam ter isso, obviamente, confortadas, né, com a sua compensação, seja ela de que forma for, né, financeira, de como vai ser esses ajustes. Isso vai depender muito também dessa negociação, né, desses ajustes. Mas eu me coloco, sim, à disposição para que a gente possa conversar mais sobre isso, né, e ver o que pode ser feito já, né, para atender esse sofrimento. Nós temos uma população muito simples, né? São pessoas trabalhadoras, ordeiras, pagadoras dos seus impostos, que estão passando por uma dificuldade muito grande e sem apoio de ninguém. Não tem apoio. O poder público realmente, isso é claro, abandonou a população atingida ali pela Braskem. Quem domina a região, quem manda e desmanda é a Braskem, mas eu vou precisar sim, nós vamos precisar sim, de construir uma saída. Volto a dizer, enquanto as pessoas não recebem as suas indenizações, mas a gente precisa
doutora Simone, vamos precisar da sua orientação, sim, em que frente a gente deva bater, né, deva entrar, deva procurar para ver realmente o atendimento a essas pessoas, né? Eu não sei como facilitaria nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade toda, mas a gente vai precisar, sim, da sua orientação, da sua experiência, né, para dizer, Israel, o caminho é esse aqui, né? É uma coisa nova, como eu disse anteriormente, Sim, para todos nós. Para todos temos que nós. encontrar uma solução. Temos que encontrar uma solução. Ok. Então, eu queria, né, a gente já está faltando aqui mais 5 minutinhos, eu queria que a senhora pudesse aí fazer as suas considerações finais, das últimas orientações aí, as suas recomendações, né, enfim, eu queria passar a palavra para a senhora e deixar o pessoal ciente aqui, que nos acompanhou até esse exato momento, de que essa poderá ser a primeira de muitas ou de várias conversas aqui com a doutora Simone, né? A gente, depois dessa live, tenho certeza que no grupo que faz parte das nossas redes sociais, algumas perguntas vão aparecer, alguns novos questionamentos, e isso poderá, sim, dependendo do seu tempo, da sua disposição, a gente tentar marcar uma outra live. Certo. Bom, eu agradeço o convite, né? Eu fiquei muito honrada de ter sido convidada. Me coloco, sim, à disposição, e para as pessoas que estão assistindo e quiserem acessar, vai lá no Instagram, simonefreire.psi. Se quiserem sugerir alguma pergunta, algum tema para que a gente possa aqui conversar, fiquem à vontade também, né? E só quero combinar que na próxima você não me chame tanto de senhora, porque assim eu fui me sentindo cada vez mais velhinha, né, a cada chamada. E que a saúde mental ela é extremamente importante, que a gente não pode descuidar desse aspecto. Existem um problema de saúde pública grande nesses bairros também, né? Existe saneamento, existe rachadura, existe ameaças, mas a saúde mental ela não pode ficar em segundo plano, ela precisa ter a atenção, né? A gente precisa atentar para isso. E vamos criar estratégias e vamos chegar a um acordo. É tudo muito novo, né? Essa situação de pandemia deixa o mundo todo de forma diferente, né? Então, a gente precisa correr sem ter que sair de casa, né? Situação delicada isso, mas a gente não pode deixar esses processos, eles ficarem paradinhos. A gente precisa correr para resolver essa situação, porque é uma situação urgente, né? É uma situação de emergência, e tudo que a gente quer é que ela não se transforme num desastre, né? Numa situação de grande proporção, de um grande desastre. Então, evitar isso, eu acho que é a coisa mais importante a se fazer nesse momento. E cabe a todos os atores envolvidos, né? Todos são lá protagonistas e todos precisam assumir esse papel. Certo? Eu quero agradecer, tá? Deixa eu só agradecer essa minha amiga querida que entrou aqui, né, de tão longe, né, minha amiga e irmã, Leandra, um beijo grande e abraço, e obrigada a todos que nos prestigiaram aqui. Eu queria agradecer também, mais uma vez, pela você ter aceito a participar dessa live. Tenho certeza absoluta que contribuiu, né, com essas pessoas que nos acompanharam aqui. Como eu vou lhe dizer, se houver, e eu tenho certeza que vai haver uma demanda para uma nova, ou para novas lives, eu vou lhe chatear, vou fazer o convite uma vez. Foi muito interessante e espero, né, contar aí com a sua orientação em off. Mais na frente eu vou voltar a lhe procurar, até amanhã, no mais tardar, para que eu possa, né, de uma forma ou de outra, contribuir para levar algum tipo de serviço ou público, ou então forçando a Braskem a prestar esse serviço para as pessoas, porque é urgente, né, é urgente. Cada dia que passa só tem notícia ruim, que vai cair, as casas vão cair. E isso não sou eu que digo, quem diz é a CPRM, o maior órgão, né, referência
no Brasil em geologia, né, que tem passado para a Defesa Civil aqui da capital a real situação, e isso impacta diretamente as pessoas. Então, vou precisar, sim, da sua orientação. Queria agradecer a todos que acompanharam. Tá com você a palavra. Não, só para dizer que no início dessa situação, o Conselho Regional de Psicologia, ele juntou 50 profissionais de forma voluntária, e esses profissionais eles se capacitaram e se colocaram à disposição para acompanhar alguns episódios de evacuação. Não tinha uns treinos, algumas coisas. Então, existiu esse movimento do Conselho Regional de Psicologia. É bom registrar essa iniciativa, né? Que ele fica, inclusive, situado lá no bairro do Pinheiro. E será que ainda existe a possibilidade deles fazerem um tratamento do bebedouro? Eu acho que a gente precisa fazer uma retomada com a instituição. Mas aí a gente pode conversar sobre isso depois. Ok. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite. Um bom restinho de semana para todos nós. Doutora Simone, mais uma vez, muito obrigado. E logo, logo a gente vai estar junto aí numa próxima live. Um abraço a todos. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.